Centro Educacional Girassóis, terceira série do ensino médio, aula 21. Hello, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comparatives and superlatives, que são adjetivos de comparação. Essa matéria não está no livro, então prestem bastante atenção e temos exercícios no final que também são extra-livro. Estão aqui nos slides. Então, o que são comparative adjectives, né? E para que eles são usados? Os comparative adjectives são usados para comparar duas coisas, pessoas ou objetos, dois substantivos. Então, eles são usados dentro das sentenças onde eu tiver dois substantivos para serem comparados. O gato é menor do que o cachorro. The cat is smaller than the dog. Ok? E o superlative adjectives? Quando eles são usados? Eles são usados para descrever um objeto, né, um substantivo, que esteja no topo ou lá embaixo na qualidade a qual você está se referindo, comparando com três ou mais objetos, substantivos, pessoas. Significa dizer que, num grupo, eu estarei dizendo que um é muito melhor, muito pior, mais baixo, mais alto que todo o resto. É uma comparação de um para o todo e não um a um, como o comparative, ok? Apesar de ser uma matéria que a gente já viu em anos anteriores, eu acho importante a gente relembrar um pouquinho a formação do comparative e do superlative na sua forma gramatical, tá? Para que quando vocês precisarem escrevê-los ou mesmo identificá-los dentro de um texto, vocês entendam exatamente do que a gente está falando. Então, o comparative, normalmente, ele termina em ER, tá? E o superlative em EST. Então, tall vira taller no comparative e no superlative the tallest, tá? Temos algumas exceções, que são quando os adjetivos tiverem mais de duas sílabas, ele não se modifica. A gente acrescenta o more ou o less na frente para eu dizer que é mais ou menos. Por exemplo, ali, expensive, caro, no comparative. E no superlative, the most ou the least expensive, ou seja, o mais caro ou o mais barato. Aqui a gente tem alguns adjetivos que na formação do superlativo e do comparativo, eles são irregulares. Então, o comparative de good é better e o superlative the best. O de bad, o comparative é o worse e o superlative the worst. Tá? Então, observem que em algumas situações vocês terão essa formação irregular, mas o mais comum é que você tenha o comparative terminando em ER e o superlative terminando em EST. Aqui um pouquinho mais da forma, da construção, né? Da gramatical desses comparative adjectives. Então, eles normalmente, como eu já disse a vocês, eles terminam em ER. A exceção é se ele tiver até duas sílabas e terminar em Y, você exclui o Y, troca pelo I e depois complementa com ER. Agora, se ele tiver duas sílabas ou mais,
como eu já disse anteriormente, o adjetivo não se altera. O que vai acontecer é você incluir more ou less na frente e o than para mostrar que você está fazendo a comparação, ok? Deem uma olhada mais com calma nesse quadrinho para que vocês se relembrem, né? Porque vocês já viram isso em anos anteriores, como é que a gente forma. Aqui existe uma outra forma de fazermos o comparative, tá? Que é usando o as, que significaria mais ou menos um tanto quanto, tão quanto. O que significa isso? Eu estou comparando as duas coisas, mas o adjetivo ele não vai se modificar. Vamos lá para um exemplo. I am almost as good in math as in science. Eu sou quase tão boa em matemática quanto em ciências. Então, eu estou comparando as duas coisas com tanto quanto. É mais ou menos, se a gente for usar uma expressão em português, seria mais ou menos essa comparação. Então, o adjetivo em si, quando a gente usa o as antes do adjetivo e o as depois, o adjetivo não se modifica. Não importa se ele é curtinho, se ele é longo, não importa. Então, this book is not as exciting as the last one. Esse livro não é tão interessante quanto o último. Tão quanto, ok? Agora, só para a gente fixar um pouquinho, vamos fazer os exercícios que estão nos slides seguintes. Mais uma vez, eu repito, esses exercícios e essa matéria não estão no livro, tá? É só para a gente rever um pouquinho. Então, vamos lá para os exercícios. Aqui nesse primeiro slide, a gente tem um texto. Vamos usar o que acabamos de relembrar do comparative e do superlative, já que estávamos trabalhando adjectives, apesar de que estávamos falando de adjectives para descrever pessoas, né, descrever comportamentos, agora nós vamos usar adjetivos de comparação. Então, vamos ler esse texto e, com base nesse texto, fazermos os exercícios posteriores, que também só estão aqui em slides. Agora que vocês já leram o texto, vamos responder as questões abaixo. Podem responder só as questões no caderno, não precisam copiar as perguntas, mas seria interessante. Então, temos a questão do número 1 ao número 10. Leiam as questões e respondam. Mais uma vez, eu peço que vocês respondam com respostas completas. Isso facilita a vocês na hora de treinar a escrita e para não esquecerem nenhuma informação que seja importante para responder as perguntas. E aqui, então, mais um exercício de compreensão textual, onde vocês vão responder true or false, de acordo com o que vocês entenderam do texto. Então, leiam novamente o texto se precisar, se não, usem aquela técnica de scanning para buscarmos por uma informação em específico. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Aproveitamos o nosso Reading Comprehension de hoje para fazermos uma pequena revisão dos adjectives, comparatives and superlatives. Espero que vocês tenham revivido aí, revisto na cabecinha de vocês um pouquinho dessa matéria que já vimos em anos anteriores e espero que não tenham ficado com dúvidas, mas se ficaram, podem mandar para a teacher. Se não, nos encontramos na nossa aula online. See you soon, guys. Bye, bye.